O que chama a atenção é que está dizendo a palavra de Deus: e haverá falsos profetas, como entre vós haverá. O que se percebe aqui, segundo a orientação da palavra, é que os falsos profetas, eles não estão longe. Aquilo que está longe está a uma certa distância que se dê para se desviar ou até fugir. Mas aqui a palavra de Deus está revelando que haverá entre vós, haverá os falsos profetas. Na reflexão, numa das reflexões anterior, dissemos da parte de Deus que cada um que se cuide, porque quem está perdido, areado, não está nem aí com os outros. Eu só prego aqui a palavra de Deus porque o Espírito Santo colocou algo no meu coração quando se refere ao seu reino, à sua salvação. Você acha se eu, pela graça de Deus, como muitos, não tivesse compromisso com a palavra, não estava falando a verdade de Deus? De forma nenhuma. Qual é a verdade que há no adversário? Nenhuma, porque ele não tem parte no reino de Deus, ele não tem parte na verdade. Então, por isso que o apóstolo está dizendo: e haverá entre vós falsos profetas. É a mim, é a você que se cuide, que tenha cuidado, que peça a Deus para guiar. Outra coisa que se observa é como na ilustração ou na palavra figurada, quando fala sobre o trigo e o joio, diz que foi plantado só o trigo, mas o inimigo veio pela noite e semeou o joio. E alguém quis arrancar, mas aí se ouviu uma voz dizendo: não, deixa ambos crescer junto, e no tempo certo virei, colherei o trigo e queimarei o joio. É como diz, tem o crente, o cristão sincero, autêntico, que tem compromisso com o reino, com a palavra de Deus, e tem aqueles que estão junto, como o joio, mas não tem. Anote isso, não esqueça disso. Tem uma palavra aí que diz que todos são de Deus. Que conversa, que mentira é essa? Quem é de Deus, guarda a palavra de Deus. Quem é de Deus tem compromisso com Deus. Quem é de Deus anda, como diz a palavra, na verdade de Deus, na luz de Deus, na direção do Espírito Santo. Quem é de Deus tem compromisso com a verdade, ama a verdade. Então, os falsos profetas, eles se manifestam entre o povo. Eles não estão longe, eles estão entre o povo. É por isso que eu quero lhe dizer nesta oportunidade: sem a revelação da palavra de Deus fica fácil de ser enganado. É por isso que é uma luta. É por isso que é uma luta. Quem tem direção da palavra de Deus vê o gavião se peneirando e batendo asa para pegar, para tragar, para devorar. Mas aí o águia espiritual olha e Deus mostra. Eu não sei como é que tem tanto cristão ignorante, sem conhecimento da palavra de Deus. Há momentos
que você vê o gavião se peneirando, e aí o águia, que tem a visão espiritual, diz assim: olha o gavião, está se peneirando. Aí o cristão entende o contrário. Em vez de acatar a revelação, a informação, ele se revolta contra o vaso de Jesus, porque não está falando de acordo como ele queria ou como ela queria. É por isso que tem muitos caindo no laço do adversário. Até porque a atalaia, vaso de Deus, só serve para isso mesmo, para despertar o povo de Deus. Veja que a palavra de Deus diz: e Deus fazia os profetas a madrugar, pela madrugada, em busca do povo de Israel para dar o livramento. E o povo de Israel muitas vezes não entendia. Assim como nos nossos dias, tem pessoas ainda desse jeito. Não tem a revelação da palavra, aí não aceita a verdade de Deus. Não aceita a revelação da palavra de Deus. Não aceita o que o Espírito Santo revelou aos seus vasos. Mas eu quero lhe dizer nesta oportunidade, não despreze não o que Deus dá aos vasos dele, revela aos vasos dele, porque são através deles, por meio do Espírito Santo, que Deus fala com a nação e com o seu povo. É através deles que Deus dá seus livramentos, principalmente o ensinamento da sua palavra. Aquele que despreza o vaso de Jesus está desprezando o próprio Senhor Jesus. Até porque falso profeta não é vaso de Jesus. O falso profeta carrega uma falsa doutrina, um falso ensinamento. O falso profeta não tem caráter. Por isso que chama falso. O conteúdo que ele transmite é falso. Ainda que fale uma linguagem bonita, mas quem tem a direção, conhece as Sagradas Escrituras, vai discernir pelo Espírito Santo se é ou se não é de Deus. Até porque tem mensagem que é muito claro de você entender que está contra a palavra de Deus. A palavra de Deus não se contradiz. É por isso que não é de se observar e não é de se acatar qualquer informação, porque todas as Escrituras, entre capítulo e versículo, nenhum se contradiz um contra o outro. Outra coisa é que a Bíblia não foi escrita de uma vez. Foi 40 anos para escrever as Escrituras. E cada uma numa época diferente, com acontecidos diferentes. Então, para entender a palavra de Deus, tem que ter o Espírito Santo. E o falso profeta não tem o Espírito Santo. Anote isso. O falso profeta não tem o Espírito Santo. É necessário se entender que para falar a verdade tem que ter o Espírito Santo. É o Espírito Santo que usa o vaso e não o vaso que usa o Espírito Santo. Tem pessoas que querem usar as Escrituras. Eu vou entender do jeito que quer entender. Se fosse assim era muito fácil de se receber sabedoria e discernimento. Até porque a palavra de Deus mesmo diz: não são vós que fala, mas o Espírito Santo que fala em vós. Então, anote isso. Para falar a verdade, para ser homem de Deus, é obrigado ter o Espírito Santo. É obrigado se perceber